Você já se sentiu perdido? Como se Deus estivesse em silêncio quando você mais precisa dele. Talvez você esteja buscando uma resposta, uma direção, mas tudo parece tão distante. Não se preocupe, você não está sozinho. Hoje, vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus, mesmo nos momentos mais silenciosos. Prepare seu coração, porque essa mensagem vai transformar sua vida. Muitas vezes, a vida nos arrasta em um ritmo tão acelerado que mal conseguimos perceber a presença de Deus ao nosso redor. Em momentos de dificuldade, quando as preocupações nos sufocam, podemos até nos sentir abandonados, como se Deus estivesse distante ou em silêncio. No entanto, a palavra de Deus nos garante que Ele nunca nos deixa. Sua voz está sempre presente, seja para nos confortar, orientar ou fortalecer. O problema não está na ausência de Deus, mas em nossa capacidade de ouvir. Como diz o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Este convite à quietude é um lembrete poderoso de que, no meio do caos, precisamos parar, silenciar nosso coração e permitir que Deus fale. A questão não é se Deus está falando, mas se estamos prontos para ouvir. Em João 10, 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Isso nos mostra que Deus está sempre se comunicando com aqueles que são seus. Deus fala de muitas maneiras, e ao longo das Escrituras e da experiência cristã, podemos identificar algumas das principais formas que Ele utiliza para se comunicar conosco. Cada pessoa pode perceber Deus de maneiras diferentes, mas Ele sempre fala de forma clara e consistente com seu caráter e sua palavra. Aqui estão algumas formas como Deus se comunica. Número 1. Por meio da Bíblia. A Bíblia é a forma mais direta e segura pela qual Deus fala. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e contém tudo o que precisamos saber para nossa vida e fé. Como diz 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ao meditarmos na Bíblia, Deus ilumina nossas mentes, nos orienta e nos revela sua vontade. Em Hebreus 4, 12, nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando meditamos nela, encontramos respostas e direções claras para toda a nossa vida. Gaste tempo lendo a Bíblia e meditando nela, mas lembre-se: antes de ler a Bíblia, ore e peça para o Espírito Santo te guiar e te dar entendimento. Número 2. Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nos corações dos crentes e nos guia em toda a verdade. Ele pode falar por meio de uma voz suave em nosso espírito, trazendo convicção, paz ou inquietação. Jesus prometeu: mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Essa comunicação é íntima e personalizada, mas sempre estará alinhada com a Bíblia. Nunca o Espírito Santo falará algo que venha se contradizer com a Bíblia, pois suas palavras sempre serão segundo a palavra de Deus. Atenção! Se alguma voz te falar algo que não condiz com a Bíblia, como por exemplo, abandone sua família pois você precisa ser feliz, ou então, você tem que se vingar deles, isso não pode ficar assim. Não ouça essa voz. Isso é obra do inimigo e da carne. Sempre que ouvir uma voz, procure ver se o que ela diz está alinhado com a palavra de Deus. Número 3. Por meio da oração. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvi-lo. No silêncio da oração, Deus pode colocar pensamentos, revelações ou direcionamentos em nosso coração. Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos lembra: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando oramos com fé e sinceridade, Ele responde de maneiras claras ou inesperadas. A oração nos traz intimidade com Deus. Tire momentos durante seu dia para falar com Deus e buscar a sua presença. Isso ajudará a conhecer melhor a sua voz e sua vontade. Número 4. Por meio do silêncio. Silencie o mundo ao seu redor.
Vivemos em um mundo cheio de distrações. Para ouvir a voz de Deus, é necessário criar momentos de silêncio e intimidade com Ele. Como fez o profeta Elias em 1 Reis 19, versículo 12. Quando ouviu Deus em uma voz mansa e suave. Baixar o volume do mundo não diz respeito apenas a desligarmos a TV ou o rádio. Diz respeito a alimentarmos a nossa mente com aquilo que o Espírito Santo deseja. Quando alimentamos o nosso espírito, aumentamos a nossa capacidade de discernirmos nossa vida espiritualmente. Ou seja, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, a sermos guiados por Ele e por Sua vontade. Número 5. Por meio das pessoas. Conselhos sábios de pessoas que buscam a Deus podem ser uma forma dele nos alcançar. Deus muitas vezes usa outras pessoas para falar conosco, seja por meio de conselhos, pregações, estudos, conversas simples ou até mesmo por um profeta. É importante discernir se o que é dito está em conformidade com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 14 afirma: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se estabelecem. Deus fala de várias maneiras, mas o maior desafio, muitas vezes, não é identificar a voz de Deus, mas aceitá-la. Nem sempre o que ouvimos é o que queremos. Porém, quando nos submetemos ao seu plano, experimentamos paz e propósito. Portanto, a chave para discernir sua voz está na busca contínua por intimidade com Ele. Quanto mais próximos estivermos, mais facilmente reconheceremos seu sussurro no meio do barulho da vida. Afinal, Deus não é um pai distante, mas um amigo próximo, sempre pronto a nos guiar. Que tal buscar ouvi-lo hoje com o coração disposto? Eu espero que essa reflexão tenha tocado seu coração e ajudado a enxergar como Deus está falando com você, mesmo nas situações do dia a dia. Se você gostou deste vídeo e sente que ele pode ajudar outras pessoas, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E deixe nos comentários se Deus já falou com você por meio destes pontos citados aqui neste vídeo. Compartilhe conosco sua experiência. Se você quiser uma parte 2 sobre esse assunto, deixe nos comentários. Isso nos ajudará a levar essa mensagem a mais corações. Se ainda não se inscreveu no canal ou na página, se inscreva para receber mais conteúdos como este. Que Deus continue te guiando em todas as circunstâncias.